Saúde-vos com a santa paz de Deus. Sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso canal CCB Estudos. A paz de Deus. Seja bem-vindo ao grupo CCB Estudos. Eu sou Asher Nascimento, servo do Deus Altíssimo, pesquisador bíblico, e vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Então, querida Irmandade, nosso estudo de hoje é: os sacerdotes violavam o sábado? Existe nas Escrituras Sagradas uma afirmação feita pelo próprio Cristo de que os sacerdotes violavam a ordenança da guarda do sábado e, o pior, dentro do templo sagrado, e também ficavam sem culpa perante Deus. Essa passagem, ela dá muita base ao entendimento de que, então, o mandamento do sábado não era tão importante assim, que todos poderiam, então, desrespeitá-los e sem nenhuma consequência da parte de Deus. Será mesmo que uma análise profunda sobre este tema sustenta tal entendimento? Acompanhe o nosso estudo até o final e realmente descubra o que as Escrituras Sagradas dizem a respeito. Este tipo de passagem bíblica, então, coloca em total descrédito a santidade do sétimo dia e a real necessidade do povo estar o guardando e santificando. Também coloca em dúvida sobre a autoridade de Deus a lançar alguma ordenança ao seu povo. E o pior, trava uma enorme contradição bíblica, pois ao examinarmos o Antigo Testamento, nós nos deparamos por diversas vezes Deus cobrando do seu povo a serem diligentes em relação ao mandamento da guarda do sétimo dia e por diversas vezes também cobrando e castigando severamente pela transgressão deste. Teriam então os próprios sacerdotes de Deus e dentro da sua casa, do templo, profanado o seu santo dia? Vamos ver então a fundo o que realmente Cristo quis dizer com tal afirmação. Vamos então iniciar contextualizando, lendo esta passagem bíblica de Mateus 12, verso 5. Leia comigo. Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Bom, no contexto deste capítulo, os fariseus estavam acusando a Cristo e seus discípulos de estarem profanando o dia do sábado, enganjando-se em alguma atividade ilícita para aquele dia. Ao lermos esta passagem, este capítulo, desde o início, nós vemos o quê? Que Cristo e seus discípulos estavam passando por uma plantação e ali estavam provavelmente com fome, famintos, e colheram espigas de milho para se alimentarem, para matar a sua fome. Vendo aquilo, os fariseus se aproximaram e acusaram então a Cristo e seus discípulos de estarem violando o sábado, de que era então proibido eles estarem fazendo aquele ato mesmo para matar a fome. Eles estavam sendo transgressores do dia santo. Cristo então prontamente se voltou a eles e colocou em xeque, questionando o ângulo de compreendimento dos fariseus em relação ao mandamento de Deus do descanso no sétimo dia. Cristo então citou aquela passagem conhecida de quando Davi e seus companheiros estavam fugindo do rei Saul e chegaram então na cidade de Nob e procuraram prontamente o sacerdote Aimeleque. E realmente expôs aquela situação de que eles estavam muito tempo no deserto, estavam famintos, estavam com suas vidas em risco. Então o sacerdote Aimeleque os ofereceu os pães da proposição, que eram pães sagrados de dentro do tabernáculo, onde apenas os sacerdotes poderiam comê-lo.
Cristo com isto quis mostrar de que, ao fazer essa analogia, ele estava exaltando de que a preservação da vida em casos extremos não transgride nenhum mandamento de Deus, pois a vida é a maior criação de Deus, está acima de qualquer mandamento, e que Davi e seus companheiros, ao comerem um pão proibido a outras pessoas que não fossem sacerdotes, não estavam transgredindo o mandamento de Deus, pois ali eles estavam correndo o risco de morte. E a única coisa que eles tinham para comer, para se alimentarem, seriam os tais pães da proposição. Então Cristo usou essa analogia para ensinar os fariseus de que Deus quer primeiramente misericórdia e de que nós também temos que ter misericórdia ao fazermos algum julgamento. E sendo assim, não houve transgressão de Cristo e seus apóstolos por terem colhido espigas para se alimentarem no dia de sábado. Sendo assim, a linha tênue entre preservar, salvar uma vida e entre transgredir o mandamento estava, por fim, sendo apresentada por Cristo. E Cristo, nessa situação, não pôde deixar de dizer aos fariseus de que os sacerdotes também, entre aspas, trabalhavam no dia do sábado, pois eles eram responsáveis por cuidar da parte espiritual do povo de Israel e também, na época, eles eram os médicos, e que tais serviços essenciais, então, não poderiam cessar no sábado, e que mesmo os sacerdotes, desempenhando-os, ficavam sem culpa perante Deus. Ou seja, os serviços religiosos e de medicina, de assistência espiritual e de saúde ao povo não configurava uma transgressão. Pois o que os sacerdotes desempenhavam no sábado estava em total harmonia com a lei de Deus, era lícito. Mesmo que a cada sábado eles se ocupassem integralmente dos serviços sacerdotais, ou seja, na imolação de animais para sacrifícios e outras oblações, e também de cuidar dos doentes, feridos, idosos e parturientes. Para quem não conhece profundamente a Torá, a lei de Deus, pode realmente até parecer contraditório, mas o dia que os sacerdotes mais trabalhavam era no dia de sábado, desde que o referido mandamento foi entregue à nação de Israel. E para deixar essa explicação ainda mais clara, vamos ler a passagem bíblica de João 7, do verso 23 ao 24. Está escrito: se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei não seja quebrada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo o homem, não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então aqui Cristo apresentou também uma situação de que os fariseus o perseguiam porque ele efetuava milagres, curas nos sábados. Ele também apresentou nessa passagem aqui essa situação de que mesmo no dia do sábado se praticava a circuncisão para cumprir a ordenança da circuncisão. E esse tipo de procedimento, ele não quebrava o mandamento do dia do sábado. Por isso que Cristo enfatizou de que Deus quer primeiramente misericórdia, pois os fariseus na época se apegavam aos serviços religiosos, porém se esqueciam, deixavam para trás o amor ao próximo, a caridade, a compaixão, a misericórdia. Voltando então à situação de Mateus 12, onde Cristo utilizou a palavra violar, nós devemos compreendê-la no contexto da controvérsia. Pois Cristo, como estava sendo acusado de violar o sábado, transgredir o sábado, por efetuar milagres e também até por matar a sua fome, o que Cristo, na verdade, entre linhas, quis dizer aos fariseus? Se as minhas ações de caridade, de cura, vocês a levam como violação do sábado, então os serviços religiosos que vocês recorrem aos sacerdotes neste mesmo dia para perdão dos seus próprios pecados também são. Porém, na verdade, segundo a lei, nós vemos que o trabalho dos sacerdotes em nada violam o mandamento do sábado.
E também nós não podemos levar ao pé da letra de que Cristo realmente estava dizendo que os sacerdotes violavam, transgrediam o referido mandamento dentro da casa de Deus. Realmente, isto não é verdade, é um absurdo. Cristo não estava acusando os sacerdotes de violarem o mandamento e, o pior, ficarem sem culpa perante Deus, como se Deus fosse conivente com a transgressão. E nós sabemos de que pecado é transgressão à lei de Deus. Então Deus jamais iria ser conivente com os seus sacerdotes pecando dentro do seu santo templo. Bom, para nós alicerçarmos mais ainda a nossa explicação, vamos agora à análise gramatical grega dentro do grego koiné, que é da forma que foi escrita o manuscrito bíblico antigo, certo? Que eu peguei do Códice Sinaítico, conforme você está vendo aqui do lado. Vamos recapitular da forma que está escrita na nossa Bíblia atual, Mateus 12:5. Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Vamos ler agora conforme está no manuscrito antigo do Códice Sinaítico, no grego koiné. Bom, Mateus 12:5 foi escrito da seguinte forma: Ioki anegnote entonomos hoti tois sabassim, hoi hieres enton hieroton sabaton, bebelois incai anaitio eisi. Bom, essa palavra que eu deixei grifada aqui, anegnote, ela está no verbo auristo indicativo. E, na verdade, o idioma grego ele é originado de uma língua fenícia, onde uma palavra pode apresentar vários significados. Então, essa palavra anegnote, ela tem os significados também como reconhecer, discernir, saber, ter certeza. De acordo com o significado mais adequado a esse texto, pois conforme nós vemos, os sacerdotes eles não violavam, na verdade, o mandamento do sábado com seus trabalhos religiosos e medicinais. Vamos ver aqui na tradução que se encaixa mais fielmente ao contexto, tá? De Mateus 12:5. Ou não distinguem na lei, ou pela lei, que nos sábados os sacerdotes no templo violam os sábados e estão inocentes. Bom, vamos comparar então as diferenças. A primeira que nós lemos está: ou não leram na lei que os sacerdotes no templo violam ou rompem o sábado, ou não descansam no sábado e ficam sem culpa. Agora, nessa tradução mais correta, vamos ler: ou não distinguem pela lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo rompem o sábado, ou seja, não descansam no sábado e ficam sem culpa. Com essa tradução, não fica realmente mais adequada ao contexto e à realidade da lei de Deus? Claramente, então, vemos nesse texto de que Cristo estava ensinando que dentro da Torá, dentro da lei de Deus, existem exceções e que dentro destas exceções não há culpa de transgressão. Vamos ver algumas exceções dentro da lei de Deus, referente a alguns mandamentos. Por exemplo, o mandamento em Êxodos 20, verso 15, que está escrito: não furtará. Trata-se do 8º mandamento, no qual Deus proíbe o seu povo de pegar algo, se apossar de algo que não é deles. Mas nós vemos aqui em Deuteronômio 23, do verso 24 ao 25, que se você estiver passando pela plantação de alguém e, no caso, você está com fome, você pode pegar o quanto você quiser dos frutos daquela plantação para comer, para saciar sua fome. Você só não poderá carregar nada para casa, mas ali dentro da plantação do seu próximo, você poderá se fartar, você e sua família. Você está se apossando de algo sem a permissão dele e você, ao mesmo tempo, não está transgredindo o mandamento de não furtará. É uma exceção. Outra exceção que muitos não conhecem, por exemplo, o mandamento de não matará
de Êxodos 20, verso 13, no qual Deus proíbe de nós tirarmos a vida, de nós cometermos um homicídio. Bom, se nós lermos também lá em Êxodos 22, do verso 2 ao 3, a própria lei de Deus também há um mandamento que diz que se à noite a sua propriedade for invadida e no intuito de você defender a sua propriedade e também resguardar a vida da sua família, você vir a ferir esse ladrão, esse invasor, e esse ferimento levá-lo à morte, se isso for feito à noite, você não será culpado pela morte desta pessoa. Veja então que esta é uma outra exceção. O mesmo é verdade em referência ao mandamento do sábado. Nem Cristo e nem os apóstolos violavam, na verdade, transgrediam tal mandamento, exercendo suas funções espirituais, religiosas e de caridade. Pois o mesmo Deus que deu ordenança sobre o sétimo dia também declarou que os serviços sacerdotais e fazer o bem eram lícitos no dia do sábado. Por isso de que nesse mesmo capítulo Cristo afirmou de que é lícito se fazer o bem no sábado e de que Ele é o Senhor até do sábado. Bom, sobre essas duas afirmações, brevemente eu estarei fazendo um estudo mais aprofundado aqui no canal. Os fariseus pregavam a forma dolorosa de se guardar os mandamentos de Deus. Eles jogavam fardos em cima dos homens, no qual Cristo chegou a repreendê-los, na passagem de Marcos 7, do verso 6 ao 13. Ele lhe respondeu: Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Pois Moisés disse: Honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe: Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã. Isto é uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou com sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Pois Deus sempre deixou bem claro de que o amor, a caridade e a vida sempre estiveram acima de tudo. E tudo fica ainda muito mais claro quando nós compreendemos o que de fato é proibido no sábado. Bom, de acordo com o que você está vendo aqui do lado no manuscrito semítico do Códice Leningrad, esta é a passagem de Êxodos 20, do verso 10, onde se trata realmente o que é proibido no dia do sábado. Bom, conforme eu deixei grifado aqui do lado, nós vemos a expressão Kal Melachá. Essa expressão foi erradamente traduzida para a nossa Bíblia como qualquer obra. Ali está falando que nós devemos, no dia do sábado, parar de fazer qualquer obra. Esse tipo de expressão, de frase, qualquer obra, ela nos leva a entender erradamente de que tudo é proibido no sábado. Você não pode ajudar ninguém, você não pode executar nenhum serviço religioso, você não pode fazer a caridade. Então, qualquer tipo de obra é proibido no sábado. Mas não é isso realmente do que o mandamento proíbe. Na verdade, conforme você pode ver, a expressão Kal Melachá, ela significa lá, você não fazer, não efetuar nenhum trabalho laboral, servil, profissional ou financeiro que gere lucros. Esta realmente é a definição de Melachá. Kal significa não fazer, deixar de fazer, e Melachá significa, na verdade, qualquer tipo de trabalho profissional, servil, que gere lucros, ok?
ok? Então não se refere, melahá, a fazer o bem, a serviços religiosos. Então o mandamento do sábado não proíbe de se fazer o bem neste dia. A problemática em cima do mandamento do sábado nunca foi Deus. Jamais, e sim a forma errada em que, no passar do tempo, os judeus, inclusive a classe dos fariseus, estavam ensinando e cobrando do povo, jogando verdadeiros fardos em cima deles, tornando este mandamento, que conforme nós vemos em Isaías 58, no verso 13 e 14, tem que ser um dia deleitoso, ou seja, um dia agradável, porém os fariseus estavam tornando esse dia massacrante, e foi isto que Cristo veio, ao que tange este mandamento, ensinar a forma correta de guardá-lo, não com fanatismo, não com farisaísmo, não com sofrimento, mas sim com alegria, com deleite. Então, serviços como religiosos, medicina, inclusive de segurança pública, pois nós não vemos em nenhuma linha do Antigo Testamento de que os soldados de Israel eles deixavam de manter prontidão no dia do sábado, resguardando, guardando, protegendo aquela nação. E naquela época isso era muito importante, pois havia sempre a iminência de um perigo de ataque de outros reinados, de outras nações inimigas. Então nós não vemos de que a guarda de Israel ela cessava no sábado. Então nós podemos claramente entender de que serviços religiosos, de medicina e de segurança, ou seja, serviços essenciais à vida, eles podem funcionar no sábado, eles não transgridem o mandamento de Deus. E para encerrarmos esse estudo, dê uma olhadinha no livro de Ezequiel, capítulo 22. Lá você vê Deus repreendendo seus sacerdotes por violarem o sábado naquela ocasião. Então, na verdade, lá Deus estava prometendo que iria o quê? Derramar a sua ira em cima do seu povo, que estava cometendo vários tipos de transgressões, inclusive os sacerdotes violando naquela ocasião o dia do sábado. Então jamais os sacerdotes poderiam transgredir o mandamento e ficarem sem culpa perante Deus. Agradeço mais uma vez a sua companhia, a sua atenção. Peço que se inscrevam no meu canal, compartilhem meus estudos, dê um joinha aqui no meu vídeo e aguardo a sua participação no próximo estudo. Saúdo-vos com a santa paz de Deus. Se você gostou do nosso estudo, curta nosso vídeo e compartilhe em suas redes sociais para alcançar mais pessoas. Também se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos estudos. Deus abençoe.